A cada 40 segundos, alguém interrompe a própria vida no mundo. Estes são dados da Organização Mundial da Saúde. Para se ter uma ideia, o número de suicídios em nível mundial é de 800 mil. E comparando com os homicídios, é quase o dobro, que são 470 mil casos por ano no mundo. E setembro é da cor amarela, é o Setembro Amarelo, que é dedicado a debater esse assunto. Assunto suicídio, que é o que vai ser discutido no Câmara Repórter de hoje. Nos últimos 5 anos e meio, aqui em Caxias do Sul, foram 259 casos de suicídio registrados. E só no primeiro semestre de 2018 foram 22 casos. O que chama atenção também é o número de tentativas de suicídio aqui no município, só nesse primeiro semestre, que foram de 189 casos. E muitos desses suicídios foram evitados através de uma atitude simples: a ligação para um número, o 188, que vai cair aqui em Caxias do Sul neste aparelho telefônico, que é do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atualmente está no Sindicerve, no Sindicato dos Servidores Municipais. E um pouquinho mais desse trabalho do CVV nós vamos conhecer agora. Desenvolve um trabalho muito importante na prevenção do suicídio é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que no Brasil existe desde 1962. Aqui em Caxias do Sul o trabalho é mais recente, cerca de alguns anos, 6 anos, desde 2012. A Suzana, que é assistente social não do CVV, mas voluntária do CVV, estava me contando que esse trabalho é muito importante para a questão da prevenção. Vocês atendem muitas ligações e tem um bom número de voluntários, mais de 70 voluntários, Suzana. Exatamente. Hoje nós contamos com 75 voluntários. O atendimento ele é através de um plantão, né, onde esse voluntário fica disponível para aquela pessoa que precisa desabafar, falar sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, ligar para o 188. Então nós temos uma sala disponível para isso, onde são realizados esses plantões pelos voluntários. O telefone, o principal meio de atendimento é o 188. E esse telefone não significa que a pessoa vai falar diretamente com um voluntário aqui de Caxias do Sul. Mesmo que não tenha alguém aqui, é direcionado para outros locais, Suzana. Exatamente. Até porque hoje nós não temos ainda uma estrutura física para atender 24 horas, né? Então a gente tem uma sala cedida por enquanto, né? Mas o atendimento ele é realizado em todo o Brasil. Esse 188, ele funciona, é uma central, né? Então não quer dizer que a pessoa que está em Caxias do Sul ligue para o 188 e a ligação vai cair em Caxias do Sul. O atendimento é 24 horas, feriados, finais de semana, sempre vai ter um voluntário para atender. Esse número é no Brasil todo. Como tu comentou, né, é um número que é considerado de utilidade pública, né? Então, para quem precisa do atendimento, que quer desabafar, quer colocar a sua dor, o seu sofrimento, pode ligar em qualquer horário, em qualquer dia, que sempre vai ter um voluntário para atender. Telefone para o 188 do CVV, Suzana. Pode ter aquele medo de, vou ser julgado, será o que eu vou falar? Alguém vai estar ouvindo? Vão entregar para alguém o que eu disse? O sigilo é absoluto mesmo, anonimato? Sim, no momento que nós atendemos aqui qualquer voluntário, né, até pelo treinamento que passa, ele tem todo e total formação assim para fazer sigilo absoluto, tá? Nós não nos identificamos, a pessoa que liga não sabe com quem está falando, ela pode até perguntar o nome, né? Eu posso dizer o meu nome como eu posso dizer outro nome, né? Até porque não é objetivo a gente se identificar, porque nem sempre a pessoa consegue falar sobre os seus problemas, né, com alguém que ela conhece, né? Porque daí ela fica com medo de ser julgada. E o CVV não julga,
Nós estamos aqui para ouvir. A pessoa pode ligar, o número aqui não é identificado, né? Não necessariamente a pessoa que liga de Caxias do Sul, o telefone vai cair aqui, na sede de Caxias do Sul, pode cair em qualquer lugar do Brasil. Então a pessoa ela tem total garantia de que nós vamos manter o sigilo total, sem julgamento, tá? Não é nosso papel julgar, né? Nós estamos apenas para ouvir. No momento que a pessoa consegue falar sem ser julgada, sem ser criticada, ela consegue expor o seu sofrimento e alivia a sua dor. Como já comentamos no início do programa, são, segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil casos de suicídio por ano em todo o mundo. E aqui ao meu lado a Cláudia Antunes, que é psicóloga, especialista em psicologia clínica, e não poderia deixar de fazer a seguinte questão para ela. 800 mil casos por ano, Cláudia, em todo o mundo. E muito se fala em não comentar, não noticiar, mas devemos falar sobre suicídio, a imprensa deve noticiar os casos, não deve, isso iria diminuir esse número, iria aumentar? Qual a tua visão enquanto psicóloga sobre isso? Bom, na verdade, né, a questão do suicídio ela ainda é um tabu, porque é um tema muito pesado, né? Então as pessoas elas ficam com muito medo de falar sobre isso, com uma ideia que estariam incentivando. Além disso, essa questão do suicídio, ela remete muito a questões de culpa, de fraqueza, né? Então, as pessoas evitam falar sobre. Mas é exatamente por a gente não falar sobre que a gente acaba perdendo muitas pessoas por causa disso. Porque se a gente puder falar no sentido de entender o que é o suicídio, fica muito mais fácil até para as pessoas que estão passando por um momento assim, né, poder serem ajudadas ou poderem ajudar, né? Se a gente puder desmistificar tudo que envolve essas tentativas, né, fica muito mais fácil, né? Enquanto isso é um tabu, não é falado, não é compreendido, eu acredito que a incidência tende a aumentar. Outro dado que chama a atenção é que aqui no município de Caxias do Sul, somente nesse primeiro semestre, foram 189 tentativas de suicídio. Eu quero perguntar para ti, Cláudia, nessa questão de tentativas, de ameaças de pessoas que falam, que pensam em se matar, e muita gente da família, amigos, fala, isso é frescura, isso é bobagem. O quanto isso é bobagem, não é? Essas tentativas, essa fala de vou me matar pode acabar se tornando no ato em si do suicídio mesmo. Certo. Então, é importante entender que quando a pessoa ela tenta suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o seu sofrimento. Mas a pessoa nessa situação de depressão grave, né, ela não está vendo outra saída para acabar com o seu sofrimento, além de acabar com a vida. Então, ela acaba vendo isso como a única possibilidade que ela tem. Aí, sim, algumas pessoas começam a falar, né? Mas se quisesse se matar mesmo, se atirava, não tomava medicação, fazia uma coisa mais agressiva, né? Tem essas coisas, né? Só que o que a gente tem que entender é que mesmo que a pessoa queira, de alguma forma, chamar atenção, ela está pedindo ajuda, né? De qualquer forma, ela está tendo um sofrimento muito grande. A gente não tem que se atentar a isso assim, mas foi uma tentativa boba. A gente não pode levar para esse lado. A gente tem que pensar, bom, se a pessoa tentou fazer algo parecido, isso já está querendo dizer que ela está sofrendo muito e que ela está precisando de ajuda. E que talvez o fato de ela não ter realmente se matado é um sinal de que ela ainda tem um fiozinho de esperança, né? Que é muito diferente daquelas pessoas que realmente se matam de uma forma que, vamos dizer assim, que não tem, é irreversível, né? Por exemplo, pular de uma ponte, que são aquelas pessoas que elas realmente não têm mais nenhuma esperança.
Temos também o Setembro Verde, que é relacionado à doação de órgãos. E quem vai nos contar um pouquinho mais sobre isso é o Clênio, que é gerente de serviços sociais da Associação Rim Viver, que tem uma programação dedicada ao Setembro Verde. Que programação é essa, Clênio? Exatamente. Nós estamos fazendo uma programação, chamamos a Semana de Valorização da Vida e Doação de Órgãos. Então, aproveitando, né, também o Setembro Amarelo, dia 25, que é na terça-feira, nós teremos uma palestra do CVV lá no nosso espaço, né, na Rim Viver. No dia 26 teremos uma palestra sobre saúde bucal. E no dia 27 é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Então, para nós é bem importante. Então, nós vamos estar na frente ali do nosso espaço, na Rim Viver, na Avenida Rio Branco, verificando pressão, distribuindo material informativo sobre doação de órgãos, sobre a importância de ser declarado doador de órgãos para o seu familiar. Então, nesse mês que a gente pensa na vida como um todo, né, celebrar a vida. Então, quando a gente faz esse paralelo de do Setembro Amarelo, valorização da vida e pessoas lutando pela vida, que é esperando um órgão na fila de espera. Então é bem importante para nós essas campanhas que fazem com que a pessoa, a sociedade, né, se conscientize sobre essa busca de estar auxiliando o outro, e isso se dá através desse diálogo, né, tanto em casa, falando para o familiar, porque é a família quem decide depois. Então essa semana vai estar bem corrida, bem cheia de programação, e é importante estar discutindo isso diariamente, né? Então, ser doador de órgãos. Então, do dia 25 ao dia 27, nós temos essa programação especial. Fica o convite, né, para vocês participarem e levar adiante essa mensagem da importância de valorizar a vida e auxiliar vidas, né? Bom, como a gente já falou, são 75 voluntários do CVV em Caxias do Sul. Mas eu pergunto para a Suzana, quem é que pode ser voluntário? Tem que ter alguma formação específica? Tem que ser psicólogo? Tem que saber conversar? De que forma? Quem é o voluntário do CVV, Suzana? Nós realmente não exigimos nenhum tipo de formação. A pessoa ela só passa por um processo, tá, que a gente chama PSV, que é um programa de seleção de voluntários, onde existe um curso, né, de capacitação para essas pessoas, né? Porque nem todos conseguem se adaptar a um determinado tipo de trabalho. Então, a gente tem que fazer um treinamento. Qualquer pessoa pode ser candidato, qualquer pessoa pode ser voluntário, tá? No mínimo 18 anos. Não precisa ter formação, ensino médio, né? Não tem esse critério de formação. Passa por um processo, né, de aprendizado, segundo a linha do CVV, que a gente segue a linha rogeriana, né, de Carl Rogers, né, que é tornar-se pessoa. Então, isso é um treinamento feito, até porque tem pessoas que às vezes não se adequam a um determinado trabalho. Então, elas têm que também passar por esse processo, né, de treinamento. Trabalho assim bem gratificante, né? Nós não temos como medir, né, o quanto que a gente consegue diminuir, né, o número de suicídios. Nós temos alguns dados, né, de 2012 para cá, do número de ligações que foram realizadas e número de tentativas ou de suicídios efetivados, né, que se faz um paralelo. O número de ligações aumentou, mas o número de tentativas e de suicídios começou a diminuir. Talvez porque as pessoas começaram a falar um pouco sobre o seu sofrimento. Atividades como essas do Setembro Amarelo são importantes? É importante prestigiar, participar? É muito importante para a gente entender o que é a depressão e como a depressão pode levar ao suicídio, para a gente entender esses sinais, prestar atenção e não levar como besteira, né? A pessoa está ali sempre pessimista, né? Tem que entender. E o mais importante, eu acho, que é para as pessoas poderem se reconhecer também, porque às vezes as pessoas nem se dão conta que estão precisando de ajuda, né? Então, elas podendo se dar conta do que é a depressão, do que que significa uma tentativa de suicídio, elas também podem procurar ajuda mais rapidamente. E esta edição do Câmara Repórter falando sobre Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.